Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 10 da lista 3.1, a nossa última questão dessa lista. Vamos lá. Fazer um algoritmo que efetue o cálculo do valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula prestação é igual a valor mais valor vezes taxa dividido por 100 vezes tempo em dias. Deixa eu até colocar assim para a gente enxergar melhor a fórmula como ela é, né? Deixa eu te falar então o seguinte, já fizemos uma questão anterior, que foi a questão de temperatura em graus Celsius e graus Fahrenheit, onde eu te disse que eu vou te falar de novo aqui. A gente não tem que se preocupar se essa fórmula é a fórmula, o cálculo exato, né? O meu cliente pediu que eu faça um programa que resolva esse problema para ele. Ele já me deu a fórmula, é assim que a vida vai funcionar para a gente, tá bom? Então a gente vai simplesmente fazer o cálculo baseado na fórmula que a gente tem aqui. Simples assim. Então eu tenho que fazer uma pergunta para o usuário sobre alguns valores, né? Se prestação é a minha resposta e eu não tenho nada disso aqui, eu vou ter que perguntar para ele qual é o valor que ele tem que pagar, qual é a taxa, eu também não sei esse valor, então também tem que pedir para ele, e quanto tempo ele já está atrasado. Vamos entender essa brincadeira aqui para não ficar fazendo simplesmente um robotizado, né? Eu tenho exemplo, eu tenho uma prestação mensal lá numa loja qualquer, sei lá, de R$ 100 mensais. E eu atrasei. Então eu quero fazer um cálculo para saber quanto é que eu vou ter que pagar porque estou atrasado. Então essa resposta vai ser o que está aqui como prestação. A gente até pode mudar o nome para prestação em atraso, que eu acho que fica mais claro para entender. E aí o valor é o valor da minha prestação normalmente, que seria R$ 100. Então é R$ 100 mais 100 vezes uma taxa a loja vai me dizer, exemplo, 2%, 5% ao ano, ao mês, enfim, né? Então esse número o usuário vai me dizer, é 2, é 5, é 0,3, enfim. Aí ele vai dar essa resposta. E quantos dias eu já atrasei? Já atrasei 10 dias. Então isso vai dar uma resposta dizendo que o meu valor final é 100, acrescido dessa coisa aqui linda que a gente tem que fazer, né? Então esse é o raciocínio. Então eu vou precisar ter todas essas variáveis aí. E como tem divisão aqui no meio, é dinheiro e tal, vamos usar double, porque o número certamente não será um número inteiro, tá bom? Eu vou criar aqui uma variável chamada prestacal. Lembre-se, prestação sem ser cedilha e sem acento. Não utilizem nunca isso. Uma outra chamada valor, já vou fazendo ali conforme está naquela formulazinha, tá bom? Uma outra chamada taxa e uma outra chamada tempo, vou chamar assim, tempo dias. Lembrando que eu juntei tudo e seguindo a regrinha que a gente sempre explicou, né? Começa com minúscula, todo mundo começa, mas se são duas palavras, a segunda você inicia em maiúscula ali, todo mundo junto. Maravilha. A pergunta que eu tenho que fazer, na verdade, as perguntas, eu tenho que perguntar tudo isso, ó, o valor, a taxa e o tempo, para depois conseguir fazer o cálculo da prestação em atraso. Então vamos lá, valor. O valor é a prestação normalmente dele, sem atraso, né? Teclado.ler double, informe o valor da prestação normal, vou botar assim, sem atraso. Quanto ele deveria pagar normalmente? Só que ele, infelizmente, nesse mês atrasou, né? Então, normalmente, exemplo, seriam R$ 100. Taxa. Qual é a pergunta que eu preciso fazer a respeito da taxa? Teclado.ler double. Informe a taxa de juros. Muito bem. E a variável tempo dias vai receber quantos dias de atraso. Maravilha. Esses três valores são o que eu preciso de entrada de dados aí para ter a solução desse nosso algoritmo. Agora eu vou entrar no processamento, que é justamente fazer a fórmula aqui funcionar. Só que eu vou fazer a fórmula adaptada para as nossas variáveis e o nosso contexto aqui.
A variável cal, né, prestação, ela vai receber valor mais valor vezes, atenção no vezes, parênteses de novo, taxa dividido por 100. Opa, saiu 200, pelo amor de Deus, por 100. Vou abrir um espaço aqui para você enxergar melhor. Depois daquele parênteses ali antes do último, vezes tempo, vezes tempo dias. Muito bem. Então, isso que eu escrevi aqui é a fórmula em algoritmo que corresponde a isso que chegou para a gente no nosso problema. Essa é a maldade, a dificuldade que tem nessa questão é isso, é fazer essa conversão aí, né? Beleza, agora eu preciso dar a saída para o usuário. Então, sysalt, Ctrl espaço, vamos explicar para ele que o valor da prestação com, vamos botar assim, em atraso, é R cifrão mais o valor que está lá na nossa variável prestacal. Muito bem, vamos salvar e executar. Deixa eu botar assim para a gente enxergar código junto com a solução para ficar bonito aqui. Olha, informa o valor da prestação normal. Vamos de novo então fazer um cálculo aqui de números redondos. Eu tinha que pagar R$100 por mês e então esse é o valor mensal. Taxa de juros, sei lá, 5%. Quantos dias de atraso? Atrasei 8 dias. Então eu vou ter que pagar aí nossa mãe, vou ter que pagar R$140 porque estou com esse atrasozinho aí. É assim que tem que ser feita essa questão, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima lista de exercícios. Até mais.